O governo sabia de tudo. Diante desse quadro de desestruturação econômica, que é o quadro que derruba governo ou pode permitir que esse governo não tenha possibilidade de reeleição, qual é a pauta verdadeira, mais concreta, que a nossa oposição vai ter nesse ano de 2025? Qual é a prioridade? A gente tem condição de ter uma oposição atuando num bloco mais uníssono, mais focado para tentar obter resultados mais positivos? Eu acho que o principal foco nosso no ano que vem é a anistia. Eu não sei se comentei na vez passada, eu estava pronto a fazer uma crítica na tribuna do Senado ao presidente Lira, quando ele retirou de pauta o andamento da proposta de anistia, e aí o Rogério Marinho, do meu lado, disse, não, peraí, na verdade, quem pediu para fazer isso foi o próprio presidente Bolsonaro, porque entendeu que é necessário, nós, através de uma comissão, o Brasil conhecer o nome das pessoas, a família das pessoas que simples e que estão presas, condenadas a 17 anos de cadeia. Então, eu acho que o presidente acertou mais uma vez. Aliás, vou fazer até aqui uma autocrítica, até eu, na época, andei animado com o tal do Pablo Marçal, e mais uma vez, quem estava certo é o presidente Bolsonaro, e evitou uma catástrofe que poderia ser irremediável. Então, ano que vem, eu acho que a concentração é para isso. Eu disse da vez passada, e vou repetir, o fato do presidente Bolsonaro, desta vez, ter puxado o PL e ele coordenado os trabalhos na composição da Câmara e principalmente do Senado, a meu ver, é um fato tão importante quanto o resultado das eleições municipais no Brasil e a eleição de Donald Trump. Porque não adianta você lançar um candidato para perder. E você fica fora, como o próprio presidente mencionou, você vira um zumbi. Hoje o PL vai ter, nessa nova composição, em fevereiro, comissões importantes. Eu não sei quais são as duas, porque pelo menos que o PL vai assumir, mas isso é poder. Então, eu não tenho dúvida que o ano que vem vai tramitar a matéria da anistia, e aí nós vamos fazer uma campanha nacional. Eu vou fazer no meu estado, cada um vai fazer no seu estado, né? Se vai passar ou não é uma outra questão, mas o Brasil precisa, e nós da oposição, nos concentrarmos numa agenda. E eu tenho certeza que a agenda da anistia está em primeiro lugar. Então, assim, tem coisas que chocam a gente, né? Muito. A gente tem a capacidade de se indignar e de chocar. Eu também gostava de ouvir algumas músicas do Caetano. Eu não consigo mais. Porque eu não consigo dissociar a fisionomia do Caetano, que cantava e que eu ainda gostava de algumas dessas músicas há 20 anos ou mais, do Caetano hoje, que brinca com a sua esposa, faz escárnio com a sua esposa, para manter, tudo bancado com a Lei Rouanet, para manter encarcerados, sem o direito de anistia, homens e mulheres simples do Brasil, pessoas que nunca pensaram em dar um golpe, não tinha arma, era um estilingue, era um batom. Quer dizer, o Genuíno pôde ser anistiado, o Zé Disseu pôde ser anistiado, Dilma pôde ser anistiado, o Gabeira, que participou do sequestro do embaixador norte-americano no Brasil, todos puderam ser anistiados e até receberam dinheiro depois de alguns anos, muito dinheiro. Esses, sim, pregavam abertamente o golpe de Estado no Brasil para implantar o regime comunista. E, ao mesmo tempo, homens e mulheres simples, humildes do Brasil, que se manifestaram o inconformismo com o resultado das eleições, que todos nós sabemos que foi manipulada. Não há segredo mais nenhum, se alguém ainda duvidava, naqueles áudios que vazaram, onde o assessor do ministro, Alexandre de Moraes, mandando alguém do TSE arrumar um jeito criativo. Então, isso chama a atenção, me choca, ver num show bancado com dinheiro público, o Caetano Veloso com a sua esposa fazendo escárnio de homens e mulheres simples, humildes, que nada fizeram para merecer o que estão recebendo. E mais uma razão de nós nos concentrarmos na anistia no ano que vem. Equipe de Lula, chefiada por atual diretor da PF, recebeu relatórios da ABIN antes do 8 de janeiro. A equipe de segurança de Lula, composta majoritariamente por policiais federais, recebeu na transição de governo uma série de relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, com informações de atos que precederam os ataques do 8 de janeiro, como a tentativa de invasão da sede da PF, a Polícia Federal, em 12 de dezembro de 2022. Os documentos da ABIN traziam informações de veículos que rondaram o hotel onde o presidente eleito estava hospedado, relações de militantes bolsonaristas monitorados com potencial perfil agressor e até o relato de um homem que, ao se hospedar no mesmo local, teria tentado acessar 2 vezes o andar onde Lula estava. Vamos lá, Serrão, começar contigo, te ouvindo, com a importância dessa informação. O que é interessante nessa informação é que dentro da própria máquina estatal, na gestão Jair Bolsonaro,
havia gente espionando o bolsonarismo. Isso está bem claro, que foi assim. E pela qualidade, pelo tipo de informações, seriam até escutas que seriam mais sofisticadas do que se poderia imaginar. No tempo do regime militar, isso seria chamado de arapongagem, dos arapongas, que eram, como eram chamados, os antigos espiões do SNI, o velho Serviço Nacional de Informações, que cedeu à ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, esse é um ponto grave. A gente tem um Estado brasileiro, uma máquina estatal, que faz o monitoramento nem totalmente legal da maioria das atividades políticas. Isso é assustador. Então, você teve militar que foi vistoriado por esse sistema, aquela história de que como é que o sistema de poder descobriu que haveria militares fazendo churrasco, fazendo reunião para organizar o tal golpe. Ou então, como é que eles descobriram ou souberam que nesses eventos você tinha gente que falava mal das autoridades constituídas, principalmente do Supremo Tribunal Federal? Caramba, hein? Que espionagem boa, hein? Acho que devia ter um monte de James Bond atuando aí no sistema de inteligência brasileiro. E, curiosamente, o PT recebeu essas informações. Então vejam como é que a coisa desanda. O quanto o Jair Bolsonaro, a gestão dele, deixou de cuidar da sua própria segurança interna, permitindo que tivesse divisões ou na BIM, ou na Polícia Federal, ou em outro sistema de inteligência paralelo, que permitiu que o governo Bolsonaro fosse totalmente monitorado e seu adversário plenamente abastecido de informações estratégicas para fazer sua tática de campanha e sua tática de atuação posterior, que foi a narrativa, a construção da narrativa de que desde 12 de dezembro de 2022, o bolsonarismo planejava um golpe de Estado, ou para impedir Lula de tomar o poder, ou para, se Lula tomasse o poder dele logo depois. Muita narrativa, muita historinha, e agora informações ou confirmações, indícios fortes de que havia uma arapongagem beneficiando Lula. É dose para mamute, Vitor e Costa. Assista também o Braddock Show ao vivo. Fala, Consta. Pois é, além disso, né, o aspecto da negligência, na melhor das hipóteses, a gente já mencionou aqui, se não uma infiltração deliberada, né, um esforço em fazer acontecer aquele 8 de janeiro, porque eles queriam as consequências. Estava muito claro isso na época. Né? Quando o sujeito ganha na Mega Sena e morre 10 dias depois, a primeira pergunta que qualquer um vai fazer é quem é o beneficiário disso aí? Né? Quem se beneficiou com esse 8 de janeiro? A gente sabe, né? Quem queria avançar com a censura, com a narrativa de que o bolsonarismo é golpista em essência para justificar inquérito do fim do mundo de 5 anos, censura prévia a jornalistas, perseguição política e blá, blá, blá. Tanto é que nesse inquérito da PF aí meteram lá que desde 2019 estariam tramando o golpe, né? Quer dizer, o Bolsonaro, antes de virar presidente, já virou e falou, vou dar um golpe. É um negócio ridículo, né? E esperou sair da presidência para poder dar o golpe. Né? Uma coisa, assim, absolutamente lógica, né? Então, Brau, qualquer brasileiro com QI acima de 70, portanto, que não seja eleitor do Lula, existem eleitores do Lula com QI acima de 70, mas aí tem honestidade inferior à do próprio Lula. Né? As pessoas já se deram conta que essa história de golpe não aconteceu e de que as peças do quebra-cabeça vão surgindo e houve ali, sim, um esforço de que aquilo saísse do controle, uma manifestação que estava sendo engendrada e tudo, que saísse do controle, talvez com infiltrados, para que servisse de desculpa para o que eles fizeram depois. Isso está muito claro, né? Isso não é gente de chapéu de alumínio que levanta essa tese. É gente que está atenta aos personagens e ao que aconteceu desde então. Mas uma coisa a gente tem que ressaltar como uma questão objetiva. Lula, como comandante-em-chefe das Forças Armadas, não determinou que a Praça dos Três Poderes tivesse a proteção do Exército naquele 8 de janeiro fatídico. Eu vou lembrar, a Praça dos Três Poderes já estava cercada por grades. Era muito fácil qualquer tropa militar
mais elementar, os guardas lá da Presidência da República, né, aqueles guardas bonitos da Presidência da República, fariam essa segurança com pernas. Por que não fizeram? Porque o comandante-em-chefe Lula não garantiu a segurança da Praça dos Três Poderes? Por que os poderes, por exemplo, que os inquéritos, tanto da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal Federal, nunca cobraram a responsabilidade direta do comandante-em-chefe das Forças Armadas? Jogaram toda a bronca para cima da Polícia Militar do Distrito Federal ou dos bolsonaristas, acusados de tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. E agora, novamente, voltam à tese de que Bolsonaro é que foi o grande planejador desse golpe, junto com os seus generais ligados à área de forças especiais, que é outra ficção histórica impressionante. Então, é isso, né? O Lula passou incólume, não teve nenhuma responsabilidade objetiva sobre o 8 de janeiro. Isso é absolutamente inacreditável. Não tenho dúvida que houve conivência e que, pelo menos, alguns setores da esquerda contribuíram para isso. As imagens são muito fortes, ainda hoje eu estava vendo uma da parte do fundo do Congresso Nacional, homens descendo de rapel. Quer dizer, é um exercício que não cabe a pessoas, donas de casa, pais de família, que iriam fazer isso. Então, na verdade, há um conjunto de indícios, a presença do G. Dias, a presença de outras pessoas do governo, praticamente recebendo os que invadiram, que dá claramente essa convicção de que houve conivência do governo, houve ineficiência da responsabilidade do governo, e eu não tenho dúvida que alguns setores da esquerda estaram nesse momento para jogar isso nas costas da direita. Agora, isso, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde, um dia virá à tona. Não dá para segurar, tem coisas que às vezes passam 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas vem, e vai vir. Espero que mais cedo do que nunca. O Brasil está difícil de entender, porque, veja, olha o que nós estamos falando. Eu já disse que, para mim, a maior fake news de todas é a história de que o ministro do Supremo Tribunal Federal continua afirmando que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Isso não tem, para mim, maior fake news do que essa. E olha que loucura. O presidente Bolsonaro passa o comando das Forças Armadas para aquele que ganhou a eleição, foi descondenado para ganhar a eleição, vou repetir, o Gilmar Mendes, que ele disse lá no evento. Nós, Supremos, somos responsáveis pelo governo que está aí hoje. Então, ele assume isso, não precisava nem eu ficar repetindo. Então, veja, eles já tinham o controle das Forças Armadas mesmo antes do dia 1º de janeiro. Essa notícia que o Constantino está levantando, nós todos vimos, a ABIN informou, então o governo sabia de tudo. E o governo responsável para cuidar da ordem pública não conseguiu cuidar, e o culpado é o Bolsonaro. Então, assim, é difícil, o camarada chegar aqui no Brasil de uma hora para outra, ele vai ter dificuldade de entender como é que um governo empossado, que já tinha indicado os 3 chefes das Forças Armadas nos últimos dias do governo anterior, que já tinha sido avisado pela BIM da possibilidade daquela manifestação fugir ao controle, ele não teve reação. Então isso, casado com a interrogação do Constantino, junta uma coisa com a outra, reforça a ideia de que houve conivência e até mesmo de setores da esquerda que se aproveitaram de homens e mulheres de bem do Brasil, pessoas simples, foram manifestar a sua inconformidade com o que aconteceu naquele processo eleitoral, e alguém ali aproveitou a ocasião para criar essa narrativa que tomou, porque eles não têm o que falar, né? Eles não têm proposta. Estou lá no Senado da República, não tem proposta de coisa nenhuma. Então tem que substituir tudo por essa narrativa. Aproveitando então, senador, não sei se o senhor está acompanhando que os ministros do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes já disse que não vai sair de recesso, também vi hoje que o Zanin não irá sair de recesso porque tem medo da relatoria, está falando junto, desculpa, tem medo da relatoria passar para outro ministro, então olha só, já fica bem lá escrachado que eles não confiam tanto assim no Barroso, porque isso iria para a presidência do STF. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque realmente a anistia é uma questão de prioridade para todo mundo, né? E eu creio que, assim como eles não estão saindo de recesso, eles já têm o plano C, o plano D, o plano E, o plano B, para continuar tendo um capital político. Pode ser em relação às próprias pessoas que estão nessa situação do 8 de janeiro, ou causar novas, né, faltas aí, e nada descarta até, inclusive, a prisão
sem motivos, né, mas a gente sabe que está assim no Brasil, do próprio presidente Bolsonaro. Vocês estão preparados no Senado para reagir se isso acontecer durante o recesso? Nós estamos, eu acho que, claro, é um grupo, eu acho que é um grupo tanto na Câmara quanto no Senado, que a qualquer momento sai de onde estiver, em qualquer dia do mês de janeiro, e vem para Brasília, para onde quer que seja, para se a situação é desejável. Eu quero trazer uma lembrança, dia desses foram as eleições municipais. Um conhecido meu, um município importante lá do Acre, ele confundiu o que era uma eleição municipal, imaginando já a eleição estadual. E eu dizia a ele, calma, você não pode tudo. Se concentra na eleição municipal. Ele queria vencer a eleição municipal para já ser candidato a governador. Perdeu a eleição municipal e a ideia dele ser candidato a governador foi por água abaixo. Estou lembrando disso porque ninguém pode tudo. Planos, eles fazem. Então, eu não tenho dúvida que na cabeça desses ministros, notadamente Barroso, Gilmar Mendes, que dá opinião de tudo, toda hora, né, todos eles, Alexandre de Moraes, e principalmente esses três, eu não tenho dúvida que eles imaginam continuar com isso, e que não vão serem penalizados. Mas eu repito, ninguém pode tudo a vida inteira. Então, e aí, o nosso papel, o meu papel, junto com os meus colegas no Senado e na Câmara, é perseverar. Eu enfrentei, junto com vários amigos, 20 anos de PT no Acre. Eu lembro que à época eu dizia o seguinte, que mais da metade da minha vida adulta eu dediquei, sem arrependimento, faria de novo, para enfrentar o monopólio, o autoritarismo violento que comandou o Acre durante 20 anos com mão de ferro. Então, vamos perseverar. Fala, Constant, sua pergunta. É isso aí. Bom, senador, boa noite e muito obrigado pelas palavras, tá, de apoio. Eu quero voltar à questão da anistia, que o senhor trouxe muito bem, lembrando inclusive com comunistas na época que praticaram crimes como sequestro, como até mesmo atentado terrorista, a bomba, foram não só anistiados, como muitos receberam bolsa ditadura aí de 1 milhão, né? E quero trazer uma informação aqui para uma opinião do senhor. Porque nós estamos falando, e o senhor já colocou, que são pessoas comuns que não cometeram crimes. Um batom numa estátua, nada disso é para ficar atrás das grades. Mas a notícia da Folha de São Paulo é: segurança de Lula tinha alertas da ABIN sobre riscos antes do 8 de janeiro. E a gente lembra daquelas imagens, né? O Flávio Dino escondeu algumas aparentemente, mas as imagens que vazaram, nós vimos ali um G. Dias, por exemplo, né? General G. Dias servindo água aos supostos terroristas e tudo mais. Então, a pergunta que eu lhe faço, senador, é se a gente já descartou por completo aquela tese que alguns chamam de conspiratória, mas não sei, né? De que talvez esse 8 de janeiro tenha sido até mesmo uma coisa de dentro, ou pelo menos foi facilitado, foi feito para acontecer o que aconteceu para punir inocentes e alimentar uma narrativa. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Posso acrescentar um dado objetivo aí, Constantino, para ajudar na resposta do senador também? Até hoje, claro, essa questão da ABIN é líquida e certa, mas tem um outro ponto que não foi questionado ainda politicamente. Lula é o comandante em chefe das Forças Armadas. E até agora, o sistema de poder só jogou a culpa do 8 de janeiro nos bolsonaristas e na Polícia Militar do Distrito Federal. Só que quem deveria estar fazendo ali a segurança na Praça dos Três Poderes, que já estava cercada por grades, era justamente quem? O Exército. E quem poderia mandar o Exército para ali é justamente seu comandante em chefe, Luiz Inácio Lula da Silva. Até agora ninguém se questionou por que Lula não mandou o Exército para ali, fazer a segurança, impedir que a Praça dos Três Poderes fosse tomada. Isso também pode ser uma tese que possa aderir a essa questão de uma responsabilidade do Lula direta pelo 8 de janeiro? Mas ele tem. Bom, primeiro, Constantino, eu não tenho dúvida que houve conivência e que pelo menos alguns setores da esquerda contribuíram para isso. As imagens são muito fortes, ainda hoje eu estava vendo uma da parte do fundo do Congresso Nacional, homens descendo de rapel. Quer dizer, é um exercício que não cabe a pessoas, donas de casa, pais de família, que iriam fazer isso. Então, na verdade, há um conjunto de indícios, a presença do G. Dias, a presença de outras pessoas do governo, praticamente recebendo os que invadiram, que dá claramente essa
convicção de que houve conivência do governo, houve ineficiência da habilidade do governo, e eu não tenho dúvida que alguns setores da esquerda estaram nesse momento para jogar isso nas costas da direita. Agora, isso, na minha opinião, mais cedo ou mais tarde, um dia virá à tona. Não dá para segurar, tem coisas que às vezes passam 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas vem, e vai vir. Espero que mais cedo do que nunca. O Brasil está difícil de entender, né? Porque, veja, olha o que nós estamos falando. Eu já disse que, para mim, a maior fake news de todas é a história de que o ministro do Supremo Tribunal Federal continua afirmando que houve uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Isso não tem, para mim, maior fake news do que essa. E olha que loucura. O presidente Bolsonaro passa o comando das Forças Armadas para aquele que ganhou a eleição, foi descondenado para ganhar a eleição, vou repetir, o Gilmar Mendes, que ele disse lá no evento. Nós, Supremos, somos responsáveis pelo governo que está aí hoje. Então, ele assume isso, não precisava nem eu ficar repetindo. Então, veja, eles já tinham o controle das Forças Armadas mesmo antes do dia 1º de janeiro. Essa notícia que o Constantino está levantando, eu também tive, nós todos vimos, a ABIN informou, então o governo sabia de tudo. E o governo responsável para cuidar da ordem pública não conseguiu cuidar, e o culpado é o Bolsonaro. Então, assim, é difícil, o camarada chegar aqui no Brasil de uma hora para outra, ele vai ter dificuldade de entender como é que um governo empossado, que já tinha indicado os 3 chefes das Forças Armadas nos últimos dias do governo anterior, que já tinha sido avisado pela BIM da possibilidade daquela manifestação fugir ao controle, ele não teve reação. Então, isso, casado com a interrogação do Constantino, junta uma coisa com a outra, reforça a ideia de que houve conivência e até mesmo de setores da esquerda que se aproveitaram de homens e mulheres de bem do Brasil, pessoas simples, foram manifestar a sua inconformidade com o que aconteceu naquele processo eleitoral, e alguém ali aproveitou a ocasião para criar essa narrativa que tomou, porque eles não têm o que falar, né? Eles não têm proposta. Estou lá no Senado da República, não tem proposta de coisa nenhuma. Então tem que substituir tudo por essa narrativa. É como eu falo sobre a Marina Silva e a turma dela. A Marina Silva é a maior agente internacional dos interesses externos aqui no Brasil. Para mim, ela é campeã. O dia que acabar o fogo, derrubada de ave na Amazônia, as ONGs deixam de ter razão de existir. As ONGs ditas envolvidas com a Amazônia, a questão ambiental e tudo mais. Então, não pode acabar nunca, né? Porque, então, eles só têm essa narrativa. Imagina que amanhã acaba essa narrativa. O que eles têm para dizer? Nada. Marcelão. Uma outra anistia que a gente deveria avaliar. Hoje, no Jornal da Oeste, o advogado Paulo Faria, que chamou a atenção de que está sendo usada uma espécie de jurisprudência do caso Daniel Silveira para promover outras punições. Aí eu perguntei a ele, Faria, será que não seria possível, não seria importante que o parlamento fizesse um movimento para uma anistia específica ao parlamentar Daniel Silveira, já que ele foi vítima de uma decisão burra do Congresso e acabou punido, como o nosso preso político atual hoje que o Brasil tem, é o Daniel Silveira. E, de repente, se essa anistia ao Daniel Silveira não poderia servir como uma ponta de lança para evitar outras perseguições aos parlamentares, também não poderia ser pensada e debatida aí por vocês no Congresso, no Senado e na Câmara, senador? Pode. Na verdade, existem várias propostas de anistia, e até uma de minha autoria. E a PEC que eu proponho, lógico, aí tem que ter mais votos, votação qualificada, para tentar, se for o caso, evitar qualquer problema depois com o Supremo, uma coisa mais forte. Mas, de qualquer forma, a PEC que eu apresentei e alguns projetos não falam apenas do dia 8. Fala do dia 8 e dos atores políticos das eleições de 2022. Aí abraça, por exemplo, o presidente Bolsonaro e abraça, por exemplo, o Daniel. Então vai depender do clima do ano que vem. Se nós vamos conseguir fazer uma anistia mais restrita ou mais ampla. Claro e evidente, e eu quero aqui mencionar mais uma vez, o presidente Bolsonaro me fez encher os olhos de lágrima, porque quando eu apresentei a PEC, que envolvia ele também, os atores da campanha
do ano de 2022, ele me mandou um áudio dizendo que era para eu retirar o nome dele da PEC, a parte da PEC que o abraçaria, né, para não prejudicar a tramitação da turma do dia 8. E eu respondi a ele no mesmo áudio que eu não queria tirar, eu não queria alterar a PEC, porque eu acho uma injustiça monumental, de tantas que nós temos no Brasil, um cidadão que foi denunciado, processado e condenado em 3 instâncias por unanimidade, inclusive a segunda instância aumentando a pena, hoje deram um jeito, ele é o presidente do Brasil. Quer dizer, e do outro lado, alguém que não tem nenhuma condenação, não pode ser candidato. Eu acho isso uma imensa injustiça, na minha opinião. Só quem pode dizer se o presidente Bolsonaro vai ser de novo presidente ou não é o eleitor, e não essa manobra ridícula, esdrúxula, que aconteceu. Então, mais uma vez, vai depender do clima no ano que vem. Eu não tenho dúvida que vai tramitar a matéria da anistia. O tamanho dela e a abrangência dela vai depender dos movimentos, do clima, que não depende só da gente, né? Não depende só da turma, depende de toda uma situação, uma conjuntura da economia, enfim. Mas eu espero, e eu disse isso ao presidente Bolsonaro, eu quero, claro, a anistia da turma do dia 8, mas eu quero ela mais ampla. O presidente Bolsonaro, se o TSE não reformar a sua decisão, porque pode reformar, se ele não fizer isso, o Congresso vai ter que fazer. Não tem cabimento o presidente Bolsonaro ser impedido de ir à urna de novo, ainda mais que um caso desse, quem governa o Brasil. Assista também o Bradock Show ao vivo.